Estamos de volta com o segundo bloco do Panorama, que fala hoje sobre as regras eleitorais. Conosco, o assistente de apoio à propaganda eleitoral do TRE de Minas, Diogo Cruvinel, e o presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, Rodolfo Viana Pereira. Bom, normalmente os candidatos criam uma grande expectativa em relação ao início do período eleitoral no rádio e na TV. E nas eleições mais recentes, também a internet tem sido importante ferramenta para os candidatos. Vamos ver então alguns prazos para esses tipos de propaganda e também o que acontece se houver alguma irregularidade. No Twitter, Facebook, Orkut, blogs e outros sites, a propaganda eleitoral já está permitida a partir do dia 6 de julho. No rádio e na TV, o período é diferente. Vai de 21 de agosto a 4 de outubro no primeiro turno e de 13 a 26 de outubro no segundo turno. No caso de propaganda irregular, as punições podem ser de multa, retirada da propaganda, perda do tempo no rádio e na TV, direito de resposta e até cassação do registro da candidatura. As denúncias podem ser feitas pelo site do TRE, junto ao Ministério Público Estadual ou pessoalmente em qualquer cartório eleitoral. Bom, Diogo, aí vem aquela grande pergunta em relação à questão da fiscalização e da propaganda regular. O TRE tem condições de fiscalizar um estado desse tamanho? E o que acontece caso seja detectada uma irregularidade, por exemplo? Sim, uma mudança que nós tivemos na estrutura da fiscalização em relação às últimas eleições municipais é que nos municípios onde há mais de um cartório eleitoral em que foram formadas as comissões de propaganda, o exercício do poder de polícia, ele foi dividido entre os cartórios. Então, vamos pegar a situação de Belo Horizonte, por exemplo. São 18 cartórios eleitorais, ou seja, o município está dividido em 18 áreas. Nesse ano, cada cartório vai ser responsável por fiscalizar a sua área de jurisdição. E como foi anunciado aí, nós temos o sistema de denúncia online, que é um dos canais pelos quais o eleitor ele pode trazer à Justiça Eleitoral a notícia de eventuais irregularidades na veiculação de propaganda eleitoral. O eleitor ele vai preencher um formulário com os seus dados pessoais e com dados relativos à propaganda denunciada. Lembrando, não é permitida a denúncia anônima, mas os dados pessoais do denunciante ficarão restritos à Justiça Eleitoral. O sistema, recebida essa denúncia, ele vai encaminhar para o cartório eleitoral responsável pelaquela área onde a propaganda foi denunciada. E aí um servidor do cartório se dirige ao local para fazer a constatação e ver se realmente a propaganda existe, né? Ele vai lavrar um termo de constatação e vai levar aquilo para o juiz eleitoral decidir se aquela propaganda ela é regular ou irregular. Isso é feito com uma, vamos dizer assim, agilidade necessária? Quer dizer, isso ou demora eventualmente, porque como o período, como a gente colocou que o período da eleição é curto, a questão é da agilidade. Quer dizer, há uma propaganda irregular hoje que eventualmente foi constatada, mas até que ela seja julgada ou não, passou-se aí um determinado período. Isso pode gerar prejuízo para um lado, para outro? Como é que funciona essa questão? Pelo que nós temos observado, né, depois que foi alterada essa estrutura, porque antes eram formadas comissões, essas comissões ainda existem de propaganda eleitoral em 6 municípios de Minas Gerais, Belo Horizonte é um deles, mas nesse ano a comissão ela vai ficar responsável por julgar as representações, ou seja, os processos judiciais relativos à propaganda eleitoral. E aí esse poder de polícia, essa fiscalização que foi descentralizada, essa mudança na estrutura vai permitir sim uma maior agilidade, né? E até os próprios prazos da legislação para julgamento das representações sobre propaganda eleitoral, eles são bastante curtos, né? Então o juiz tem pouco tempo ali para decidir e o que a gente tem percebido das últimas eleições é que dá sim para fazer isso tudo antes das eleições. Perfeito. Em relação ao direito de resposta, Rodolfo, quer dizer, eu, candidato, vamos falar um pouco agora de rádio, de TV e também de internet. Vi uma determinada propaganda na TV, por exemplo, que está falando mal do meu partido, ou que eu acho que é irregular por um motivo ou por outro. Ele tem que entrar com um pedido de direito de resposta, e isso normalmente é feito com agilidade e tem sido, vamos dizer assim, tem sido eficiente esse tipo vamos dizer assim, de contestação? O direito de resposta é o direito garantido ao candidato. Existe um procedimento específico na legislação eleitoral para o pedido de direito de resposta, que é um dos prazos mais alucinantes que existem em direito no mundo. Você tem uma defesa em 24 horas, por exemplo, recurso em 24 horas. Então, é uma defesa em 48, recurso em 24 horas. É um prazo extremamente exíguo.
tem que ser proposto por advogado, então tem que ter uma estrutura de campanha. O que eu acho é que os direitos de resposta devem ser muito medidos pelo candidato. Claro, aqueles direitos de resposta que vêm de um eventual dano à imagem do candidato feito, por exemplo, no horário eleitoral gratuito, esses merecem sim uma reprimenda mais, um olhar mais aguçado por parte do candidato que está sendo com seus direitos violados. Já a internet, a gente até comentava isso no intervalo, eu acho que é uma área que talvez o direito de resposta via procedimento judicial não seja tão eficiente. Talvez o mais adequado seja para aqueles candidatos que possam ter uma estrutura de monitoramento de rede, porque nem sempre a agressão feita na internet tem repercussão. Então, para quê? Né? E a gente sabe que fogo, quando vai se tentar apagar com mais fogo, você cresce o fogo. Você cresce, acaba aumentando claro. A repercussão, uma eventual repercussão negativa. Então, eu diria que no caso específico de internet, é interessante que os candidatos possam mensurar qual o impacto daquela agressão. Porque, às vezes, a resposta tem que vir pela internet e não necessariamente pela justiça eleitoral. Porque dar mais munição a algo que muitas vezes é isolado. Então, o direito de resposta é dos momentos mais difíceis de se lidar, porque os prazos são muito exíguos, não é? E é preciso ali ter uma atenção muito específica e até uma certa dúvida sobre se a fala foi agressiva, se não foi. Né? É um ambiente muito técnico, vamos dizer assim. Perfeito. Começamos a falar e vamos falar um pouquinho da internet. A internet aí vamos dizer assim, a gente pode colocar que é a grande novidade da eleição, né? O que pode e o que não pode em relação à internet? O candidato pode ter um site, ele pode ter um blog, ele pode mandar e-mail para os eleitores, para todo mundo que ele quer. Como é que é isso? Sim, a propaganda pela internet, ela é permitida. Nas últimas eleições de 2010 também, a grande aposta era o Orkut, que acabou sendo uma aposta, não teve uma grande repercussão, assim como imaginávamos que teria. Nas eleições de 2008, municipais, a propaganda pela internet também era permitida, mas a restrição era maior. O candidato só poderia fazer propaganda na sua própria página e ele deveria requerer o domínio à Justiça Eleitoral com a extensão específica .cam.br, de candidato.br. E ele só poderia fazer propaganda naquela página dele. Né? E essa legislação ela foi alterada. Hoje o candidato ele pode fazer propaganda em qualquer site, desde que seja hospedado direta ou indiretamente em provedor estabelecido no Brasil. Né? Lembrando que não é permitida a propaganda paga na internet de forma alguma e não é permitida nem propaganda paga nem gratuita em sites de pessoa jurídica. Então, aqueles portais de notícia, eles não podem veicular propaganda eleitoral. A propaganda por e-mail, como você perguntou, ela é permitida também, mas o candidato ele não pode comprar aquela lista de e-mails de empresas, né? Eles chamam de mailing, né? E ele, ao enviar a sua propaganda eleitoral para um eleitor, essa propaganda deve conter um mecanismo pelo qual o destinatário possa solicitar o seu descadastramento daquela lista. Né? E aí a legislação estabelece uma multa de R$100 por cada propaganda, cada e-mail que for enviado após essa solicitação. Perfeito. Em relação à imprensa escrita, no caso, jornais, revistas, Rodolfo, o candidato pode fazer anúncio, nesse caso pode ser pago, e como é que fica a questão do conteúdo chamado editorial? Quer dizer, se um jornal, uma revista do interior do estado, por exemplo, quiser apoiar claramente um candidato, isso é possível? Não é? Isso é irregular? Bom, a imprensa escrita, ela não é regida pelo Instituto da Concessão da Permissão Pública, né? Então, imprensa escrita, as regras são mais soltas. Desde que haja, obviamente, a possibilidade, teve uma regra que modificou agora em 2009, é que o candidato agora pode comprar, já podia, mas houve uma limitação, pode comprar anúncios nos jornais da sociedade, desde que ele compre até 10 anúncios no máximo por veículo, e isso não pode ser, obviamente, divulgado no mesmo dia. Então, se eu sou candidato a prefeito no meu município, tenho 2 jornais, A e B, eu posso comprar até 10 anúncios em A e até 10 anúncios em B. E tem uma limitação espacial, 1/4 para a revista, se não me falha a memória, e 1/8 para jornal. E, além disso, claro, tem todas as regras, né, que eu já mencionei para material impresso, que também devem constar lá, CNPJ, número. Então é possível comprar sim esses espaços. Agora, o jornal em si, essa é uma polêmica interessante, ele pode ter o editorial favorável ao candidato. Perceba, jornal impresso é possível manifestar apoio a determinado candidato. Nós vimos isso com alguns jornais de grande circulação nas eleições presidenciais. Isso é extremamente saudável, dentro de determinados limites, né? Qualquer lugar do mundo
democrático se vá, você sabe que aquela revista é de centro-esquerda ou aquela revista é de centro-direita. É algo absolutamente natural e é justo e lícito que se faça perante o eleitor. O que não pode é haver abuso. Em matéria de propaganda, vigora um pouco aquela advertência do Ministério da Saúde para álcool. Use, mas com moderação. Sim. Significa, se você tiver um único jornal no município, que toda edição diária faça um editorial favorável a um candidato e critique outro candidato, isso pode gerar o desequilíbrio das eleições, porque vai ferir, sem sombra de dúvida, o princípio da igualdade da disputa. Então, os jornais podem sim ter editoriais favoráveis, apoiar candidatos, desde que faça com um certo equilíbrio, né, com um certo bom senso. Perfeito. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Acho que a gente tentou dar um panorama geral aí de todos os meios de comunicação, de todas as formas de propaganda. Queria agradecer muito a presença de vocês. Queria agradecer a presença do nosso espectador que nos acompanhou até agora. Nós falamos hoje sobre as regras para propaganda eleitoral em 2012, ou seja, você tem aí 3 meses para poder ficar de olho no seu candidato, para ver se está tudo certo e fazer o seu voto com consciência. Se você quiser rever essa entrevista, veja os nossos horários de reprise. Se quiser sugerir um assunto para a gente debater aqui no programa, veja o endereço o eletrônico na sua tela. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanhou, obrigado aos nossos convidados e até o nosso próximo programa.